Olá! Já parou para pensar como é que esses pequenos rostinhos e símbolos que a gente usa todo dia no celular se tornaram uma linguagem própria? Eles parecem uma coisinha boba, mas por trás deles tem uma história incrível de como resolvemos um dos maiores problemas da comunicação hoje em dia. Vamos mergulhar nisso? Quem nunca passou por isso, né? Aquele e-mail do chefe ou uma mensagem no WhatsApp que, só pela falta de um sorriso ou de um tom de voz, soa super ríspida, fria ou até meio brava. Esse é o grande problema da comunicação digital. As palavras estão ali, mas a emoção, essa se perde no caminho. E aí fica a grande questão. Como é que a gente traz o sentimento de volta para as nossas palavras? Porque a falta de uma expressão facial, de um tom de voz, pode criar um mal-entendido atrás do outro. E a resposta, como a gente vai ver, vem em forma de pequenas e coloridas imagens. Para a gente entender por que os emojis viraram algo tão essencial, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e analisar por que a comunicação só com texto pode ser tão falha. Pensa só numa conversa cara a cara. A informação não está só no que é dito, mas no jeito que é dito, num sorriso, num olhar, num gesto com a mão. O texto puro simplesmente apaga tudo isso. A mensagem fica ambígua e a intenção por trás das palavras pode se perder completamente, criando ansiedade e até conflitos que não precisavam existir. E é aqui que a história fica muito interessante. Os emojis não surgiram do nada por acaso. Eles foram criados, de propósito, como uma solução de design para resolver exatamente esse problema do texto sem emoção. E aqui vem uma curiosidade que pouca gente sabe. Quase todo mundo associa emoji com emoção, né? Faz sentido, mas a origem é 100% japonesa. I significa imagem, emoji significa caractere, ou seja, caractere de imagem. A semelhança com a palavra emoção é, pasmem, uma incrível coincidência. E a jornada deles foi meteórica. Tudo começou lá no Japão em 1999, mas o ponto da virada mesmo foi em 2010, quando o Unicode Consortium padronizou os emojis. Foi isso que permitiu que um emoji enviado de um iPhone aparecesse direitinho no Android. E em 2015, o ápice. O famoso dicionário Oxford não escolheu uma palavra do ano, mas sim um emoji. Isso diz muito. E o começo de tudo foi incrivelmente simples. O criador, Shigetaka Kurita, se inspirou em mangás e até em placas de rua. O primeiro kit tinha só 176 símbolos, cada um com míseros 12 por 12 pixels. Pensa nisso, eles foram feitos para serem eficientes em telinhas pequenas e conexões de internet bem lentas. Mal sabia ele a revolução que estava começando. Tá, mas como é que esses pequenos símbolos têm tanto impacto na nossa comunicação? Vamos ver isso na prática, que fica mais fácil de entender. Olha só esse exemplo. Na esquerda, a frase soa como uma ordem direta, quase grosseira. Agora, na direita, a gente adiciona um único emoji de joinha e, pronto, o tom muda completamente. Vira um pedido mais colaborativo, mais amigável. São as mesmas palavras, mas a percepção é outra, totalmente diferente. Isso não é só uma impressão nossa, não, é ciência. Um estudo da Universidade do Texas confirmou: mensagens com emojis não só são vistas como mais positivas, mas elas de fato aumentam a sensação de proximidade emocional entre as pessoas. Eles literalmente nos fazem sentir mais conectados. E para a gente ter uma ideia da escala disso tudo, pensa nesse número: 10 bilhões. Esse é o número de emojis enviados todos os dias no mundo. 10 bilhões por dia. Eles deixaram de ser um simples enfeite para se tornarem um pilar da comunicação humana moderna. Agora vamos mudar de cenário e entrar num campo de batalha surpreendente para os emojis: o ambiente de trabalho. Aquela velha questão de ser ou não profissional está sendo totalmente redefinida. Pois é, aquela ideia de que emojis são coisa de gente pouco profissional parece que está ficando para trás. Uma pesquisa recente mostrou que 80% dos profissionais já consideram o uso deles como algo normal na comunicação da empresa, quase uma ferramenta essencial para humanizar as interações no trabalho. Tem até um estudo da Bitrix 24 que mediu nosso humor no trabalho através de emojis. E eles descobriram que o tal índice de positividade chega no seu pico máximo na sexta-feira, claro, com uma pontuação de 10,7. Nenhuma surpresa, né? Todo mundo fica mais feliz com o fim de semana chegando. Só que essa aceitação não é igual em todo lugar. Olha só a diferença cultural. No Brasil, a média de reações com emoji por conta é de mais de 1.000. Já na Alemanha, não chega a 300. Isso mostra bem como a cultura local dita o quanto as pessoas se sentem à vontade para se expressar de forma mais visual no trabalho. E além da cultura, tem o fator idade.
Enquanto quase 80% dos profissionais com menos de 35 anos acham os emojis super aceitáveis no trabalho, esse número cai para menos da metade entre os mais velhos. Essa diferença de percepção é com certeza uma fonte constante de ruído na comunicação. Isso nos leva a um ponto crucial. Embora pareçam uma linguagem universal, os emojis podem ser, na verdade, um verdadeiro campo minado de mal-entendidos culturais. O exemplo mais clássico de todos é o do polegar para cima, o famoso joinha. Super inofensivo aqui pra gente, mas em partes do Oriente Médio é um insulto bem pesado. Imagina mandar isso para a pessoa errada. Pode criar um problema sério sem nem saber. E não para por aí. As mãos juntas podem ser uma oração, ou um toque aqui, um high five. O emoji de cocô sorrindo pode ser um jeito de desejar boa sorte no Japão. E aquele gesto de ok com os dedos é extremamente ofensivo em lugares como o Brasil e a Grécia. O contexto muda tudo. Então, qual é a lição que a gente tira disso? O significado de um emoji não é fixo. Ele é moldado pela cultura, pela idade e até pelo design de cada plataforma. A chave não é parar de usar, de jeito nenhum, mas sim ter mais consciência dessas nuances para se comunicar melhor. No fim das contas, os emojis evoluíram muito. Deixaram de ser uma simples ferramenta para resolver um problema técnico para se tornar uma linguagem complexa e cheia de sutilezas. Eles preenchem justamente aquele vazio emocional do texto, tornando nossas conversas digitais mais ricas, mais humanas e, sim, um pouco mais complicadas também. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. À medida que a gente depende cada vez mais de símbolos visuais para se conectar, como podemos ter certeza de que a nossa intenção está sendo de fato compreendida do outro lado da tela? A resposta está em algum lugar entre as palavras que a gente digita e os pequenos rostos que escolhemos para acompanhar essas palavras.